Bora conversar com a Juliana Rosa, de olho nos números da inflação, neste caso a prévia da inflação oficial, mas que já traz uma sinalização. Caiu em março na comparação com fevereiro, ficou em 0,69% e em 12 meses, quando a gente olha o acumulado, o IPCA 15 tem uma alta de 5,36%. IPCA 15 acumulando essa alta. E é importantíssimo a gente ficar de olho na inflação, porque, claro, né, atinge o bolso de todo mundo, de todo brasileiro. A gente sente, inclusive, mais do que esses números nos revelam, né, Ju, a depender do serviço ou do produto que a gente consome, mas também por causa dos juros do outro lado, porque esse tem sido o mecanismo da utilização dos juros, ou de argumentar pela manutenção dos juros ou aumento na taxa de juros, exatamente por causa da inflação, ainda que a gente tenha falado bastante aqui sobre a ausência de demanda para essa inflação. Ju, bom dia. Qual o seu olhar aqui para essa prévia da inflação oficial? Pois é, a gente tem uma inflação que está cedendo, né, Sheila? Boa tarde. Bom dia, já estou de tarde, gente. Bom dia para você. Quase. Está inflacionando o relógio, Juliana Rosa. Estou inflacionando. É que é sexta, né? Sextou. Bom dia para Ellen também, para o nosso ouvinte. Esse dado de hoje reforça a trajetória de inflação, que é uma inflação que vai desacelerando. Claro que é uma inflação ainda alta, e você colocou bem, Sheila, dependendo do que a gente consome, é bem mais alta, porque tem coisas que sobem bem mais do que a média. Mas o que a gente percebe é que tem uma inflação que vai desacelerando aos poucos. O dado de hoje vai nessa direção, foi dentro aí mais ou menos do esperado, IPCA 15 de 0,69% em março, depois de ter avançado 0,76% em fevereiro. E também olhando aqui o quanto que ela está espalhada pela economia, que também é um indicador importante para a gente perceber se está realmente havendo uma redução no efeito inflacionário. Os dados mostram que sim, que tem um espalhamento menor também da inflação na economia. E isso vai servir certamente hoje mais um dia de muito debate em relação ao espaço ou não para derrubar os juros no Brasil. O que eu sinto bastante conversando com muita gente na economia, no mercado financeiro, no empresariado, é que você tem um mal-estar muito grande depois da decisão do Banco Central, nessa quarta-feira, de manter os juros em 13,75% e principalmente puxar mais a corda, falando que pode, ao invés de cair, pode até ter que subir se as expectativas de inflação continuarem em patamares elevados. E porque ontem a gente viu, olha só, a Bolsa de Valores chegou a cair 3% no pior momento do dia, fechou com queda de mais de 2% no menor patamar desde julho do ano passado. O dólar, que normalmente cai, ou seja, o real se valoriza, quando a gente tem juro muito elevado, né, os estrangeiros vêm para cá em busca de rentabilidade, a nossa moeda perdeu força ontem. O dólar subiu aqui no Brasil num dia que ele caiu em relação a outras moedas de países emergentes, ou ficou ali no 0-0. Então, o que isso mostra é que a estratégia do Banco Central de manter os juros elevados e ter esse tom duro de que pode até subir juros, causou um mal-estar, inclusive no próprio mercado financeiro, porque o que se vê nesse momento, Sheila, se até tem inflação, uma parte ali da inflação que é uma inflação de consumo, porque o mercado de trabalho melhorou, você tem ali, você consegue ver que tem uma parte da inflação que é porque as pessoas, enfim, melhoraram de condições de vida, mas você tem, ao mesmo tempo, um cenário hoje que dá para ver que a situação está piorando rapidamente, né? Você tem as famílias agora mais endividadas, a inadimplência subindo, crédito piorando muito aqui no Brasil, depois da crise das lojas americanas, e um mundo que está vivendo uma crise bancária. Inclusive saíram dados agora de manhã na Europa mostrando dados piores da economia. Então você tem um cenário que é ruim do ponto de vista de crescimento mundial, aqui do Brasil também, e isso é desinflacionário, aponta para uma redução da inflação daqui para frente.
Então, o que se questiona muito nesse momento é a tentativa, acho que está faltando, de se encontrar um meio termo, um meio do caminho nessa briga entre Banco Central e o governo federal. E fica parecendo muito que os dois estão esticando muito a corda, dos dois lados, e quem sofre é a população, porque o resultado disso tudo é mais inflação, mais juros e menos crescimento. Então, você sente que tem um ambiente tensionado, você tem um sentimento que, no fundo, como me disse ontem até um economista numa entrevista lá no Band News TV, o Luiz Otávio Leal, ele fala que o que ele percebe é que o sentimento do presidente Lula em relação ao presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, é que, como ele fez parte do governo anterior, a percepção do presidente, na avaliação dele, é que o presidente do Banco Central está mantendo os juros elevados para sabotar o governo dele, e não por uma decisão técnica. Então, é uma relação que está muito conturbada. A gente sabe que é preciso, né, na política, encontrar pontes, né, esse caminho do meio, um diálogo, que não vai ser, talvez, a política ortodoxa, radical ali, tradicional, que talvez o Banco Central tenha em mente, mas também que não vai ser essa política desenvolvimentista, de muito gasto, que acaba sendo o pensamento predominante ali dentro do PT. Então, o que eu sinto é um sentimento bastante tensionado, viu? E a gente torce para que os bombeiros consigam atuar e fazer esse meio de campo, porque a gente precisa de tranquilidade, de um meio termo, né? E política é isso. A gente precisa encontrar o meio do caminho para que se encontrem soluções, hein, meninas? Basta, eu quero paz. É isso. Beijo, Ju. Beijo. Bom fim de semana, até. Beijo, bom fim de semana.